Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre os 3 primeiros contos aqui deste livro chamado Contos Reunidos do Fyodor Dostoiévski. Este livro foi lançado ano passado pela editora 34 e aqui, respondendo já a uma pergunta que as pessoas eventualmente me fazem, sim, estão reunidos todos os contos, pelo menos até onde eu pude apurar, publicados pelo autor, pelo menos que se tem notícia até hoje. E eu digo isso porque o Dostoiévski, ele publicou em vários jornais e revistas da Rússia do século XIX. Então, assim, a probabilidade de que um dia se encontre algum outro texto cuja autoria seja atribuída ao Dostoiévski é muito grande. Mas, por enquanto, tudo que se tem notícia está aqui devidamente reunido. E daí eu já aproveito para esclarecer uma outra coisa. No meu vídeo de encerramento do mês de janeiro, alguém comentou o seguinte: Nicolas, você vai participar do projeto lá da Isa, do Lido Lendo? E esse projeto consiste em ler a obra do Dostoiévski de maneira cronológica. Então, eu não vou participar de uma maneira direta, ou seja, fazendo vídeos, etc., pelo menos não nessa primeira parte, porque esses primeiros livros do Dostoiévski, né, lá, o Gente Pobre, o Duplo, a Senhoria, blá blá blá, todos esses já tem vídeo aqui no canal, o link para uma playlist com todos esses vídeos vai estar linkado lá embaixo. Então, neste primeiro momento do projeto, o máximo que eu posso fazer é ir lá e discutir de vez em quando um livro ou outro, enfim. Mas então, por enquanto, a minha participação vai ficar limitada a isso. Só que aí, com essa ideia, me veio algo na cabeça que é a seguinte: eu ir lendo em ordem cronológica aqui os contos do Dostoiévski, e daí todo mês eu venho, comento 2 ou 3 contos com vocês, até que, enfim, eu consiga lá chegar, acompanhar o ritmo do projeto em si. Mas enfim, enquanto isso, vamos falando aqui destes contos. E o primeiro conto sobre o qual gostaria de falar com vocês é um conto chamado Como é Perigoso Entregar-se a Sonhos de Vaidade, e segundo uma nota de rodapé que tem aqui logo no início do texto, é dito que este conto foi escrito conjuntamente com outros 2 autores. Foram eles então o Dmitry Grigorovich e o Nikolai Nekrasov. Este conto ele foi escrito primeiramente para ser publicado no primeiro volume de um almanaque chamado O Trocista, que depois eu pesquisei e descobri que seria editado pelo Nekrasov, e por isso ele foi escrito em 1845. Só que, por conta da censura, este conto acabou ficando ali de lado, porque essa publicação nunca foi à luz do dia, nunca viu a luz do dia, e daí depois de um ano quase, esse conto foi reunido junto com alguns outros e foi lançado em uma coletânea de humor chamado 1º de Abril, em 1846. E daí aqui nós temos alguns dados que me parecem convenientes a gente falar um pouquinho. Tanto o Grigorovich quanto o Nekrasov, eles faziam parte de um grupo de intelectuais da Rússia do século XIX, conhecido nas bocas como Pleiade ou Círculo de Bielinski. E o Bielinski talvez tenha sido o maior e mais reconhecido e mais renomado crítico literário e cultural da Rússia daquele período, né, do século XIX. Isso significa que, muito provavelmente, quando o Dostoiévski é chamado para fazer parte ali dessa publicação, começar a escrever ali esse conto, muito provavelmente ele já tinha pelo menos mostrado ao Bielinski o original aqui do Gente Pobre, que foi um livro que fez uma grande sensação ali na época, né? Principalmente por conta das críticas elogiosas que recebeu do tal do Bielinski, que gostou muito do livro, porque esse livro ele segue muito à risca todos os pressupostos artísticos e estéticos, né, e mesmo, digamos, de causa social, de uma escola literária da Rússia daquele período chamada Escola Natural. Eu falei sobre tudo isso no meu vídeo aqui sobre o Gente Pobre e em um vídeo que eu fiz sobre o capote do Gogol. Então, caso você não tenha visto esses vídeos, eu vou deixar o link para eles lá embaixo, porque lá eu explico melhor o que vem a ser a Escola Natural e todo o contexto literário daquele período. Pois bem, justamente por se adequar muito bem aos pressupostos daquela escola, este livro foi muito bem recebido pelo Bielinski, sobretudo, que era um entusiasta desse movimento artístico, e justamente por conta disso, o Dostoiévski ele acabou se vendo logo ali no início da sua carreira
imerso neste grupo de intelectuais que era ali o de maior nome, né, da Rússia daquele momento histórico. Pois bem, então muito provavelmente, quando o Dostoiévski foi aqui cotado para poder, enfim, escrever este conto que abre essa coletânea, ele já havia mostrado aqui este conto ao Bielinski, que, entusiasmado, acabou aceitando ele ali em seu círculo. Como o próprio título do conto sugere, Como é perigoso entregar-se a sonhos de verdade, é um texto que vai seguir ali toda a lógica do sonho. O que eu quero dizer com isso é que vai ter vários momentos aqui em que você vai estar lendo e vai perceber uma atmosfera extremamente onírica, permeando todas as ações desses personagens aqui. Isso porque o grande motivo aqui que movimenta esse conto é mostrar como que o sonho e a realidade podem, por vezes, se aproximar, se distanciar e principalmente se confundir. Então tenha isso em mente quando você for ler aqui este conto. Mas enfim, estruturalmente é um conto muito moderno para a época em que ele foi escrito, né, para meados do século XIX. Isso porque é um texto que ele se constrói ele se articula em uma duplicidade estrutural. Porque quando você está falando da realidade subjetiva, da realidade interna às personagens, o texto ele é construído em verso. Quando ele vai falar dos sonhos, das vontades e principalmente dos delírios ali que esses personagens porventura possam ter, ele é construído em verso. E quando ele vai falar da realidade externa às personagens, dessa realidade mais objetiva, ele se constrói em prosa. E ao se construir em prosa, você tem um maior detalhamento, né, uma riqueza no descritivismo, o que era uma das características estéticas do movimento lá da escola natural, que só para que você possa fazer ali um paralelo na sua cabeça, é muito parecida com com o que viria a ser posteriormente o nosso naturalismo aqui no Brasil e em Portugal também. Ainda que não seja a mesma coisa, ok? Mas enfim. E daí, ainda pensando nessas influências da escola natural para a construção aqui deste primeiro conto, vale a pena lembrar que o que nós temos aqui é um texto que ele vai tratar das classes mais baixas da sociedade russa daquele momento. Então é a raia miúda que está ali mesmo. Então você tem criados, você tem andarilhos e principalmente você tem burocratas, mas que ocupam ali uma baixa posição dentro da hierarquia da burocracia russa, principalmente de São Petersburgo daquele período. A mesma coisa já havia sido feita pelo Dostoiévski quando a gente pensa no Dievutkin, que é o personagem principal aqui do Gente Pobre, ainda que aqui você não tenha todo aquele tom de humor que a gente encontra em textos como, por exemplo, O Capote do Gogol. Então, caso você não tenha visto os meus vídeos sobre esses dois textos, O Gente Pobre e O Capote, eu sugiro que você veja porque lá eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Pensando então nesses dois pontos de referência, né, o Capote e o Gente Pobre, este primeiro conto aqui, ele se assemelha muito mais ao Capote justamente porque aqui você ainda tem essa descrição dessas camadas mais baixas da sociedade, só que com um viés extremamente humorístico. Mas enfim, postas todas essas coisas, do que é que vai falar o conto? Esse primeiro conto vai falar então da história deste burocrata chamado Piotr Ivanitch, que teve a sua casa ali, enfim, invadida por um andarilho que se aproveitou do descuido dos empregados e acabou entrando na casa. Enquanto esse andarilho estava ali vasculhando um dos quartos, o Piotr Ivanitch acorda, percebe o que está acontecendo e sai correndo atrás desse sujeito que aproveita que a porta está ali aberta e sai em direção à rua. O que acontece é que, enquanto o Piotr Ivanitch estava perseguindo ali esse sujeito pelas ruas, ele acaba perdendo esse sujeito de vista e então ele olha para o seu estado e percebe que ele está ali em trajes nem um pouco adequados para uma pessoa que trabalha ali com a burocracia da Rússia daquele período estar no meio da rua. E para piorar ainda mais a situação dele, ele está em trajes totalmente inadequados, sem a sua peruca, e ele é uma pessoa totalmente vaidosa, e por isso você tem aqui o título do conto, né, como é perigoso entregar as ações de vaidade. Então, preste bastante atenção nas descrições que são feitas desse personagem, porque isso reforça essa ideia dele enquanto uma pessoa vaidosa. Mas enfim, então, ele está ali no meio da rua, fazendo um escândalo, com uma roupa totalmente inadequada e sem a sua peruca. E para piorar ainda mais a situação dele, o que acontece? Neste mesmo momento, um superior hierárquico dele estava passando por ali, viu aquela situação toda
repreende ele ali na hora e, não contente com repreendê-lo na hora, acaba espalhando esse fato para todas as outras pessoas que trabalham ali na mesma repartição que o tal do Piotr aqui do conto. Muito bem. Não bastasse toda essa desgraça trabalhista acontecendo com esse personagem, quando ele volta para casa, ele descobre que a mulher dele está fula da vida com ele, porque ela está pensando que ele saiu ali no meio da noite para poder enfim, se encontrar com alguma sirigaita, com alguma amante ali, né? Então, por conta dessa confusão, ele acaba tendo problemas tanto na casa dele quanto no trabalho. E essa mesma temática ali de eventos que vão ser determinantes para a vida dessas personagens, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho, vai ser uma temática que vai, enfim, aparecer com uma certa recorrência dentro da obra do Dostoiévski, principalmente quando a gente pensa em textos como, por exemplo, aqui, O Gente Pobre, mas também no Duplo, que é o segundo romance aqui do Dostoiévski, e mesmo neste conto chamado Uma História Desagradável. Esses 3 livros aqui já tem vídeo no canal e o link para eles vai estar lá embaixo, como sempre, certo? Mas enfim, nesses 3 contos aqui, nesses 3 textos e também neste conto que eu estou comentando com vocês, você tem, novamente, essa ideia de como que um mesmo evento pode influenciar a vida, tanto pessoal quanto profissional dessas personagens. Mas enfim, é um conto extremamente engraçado. Aqui você não tem o mesmo o mesmo tom dramático de textos como, por exemplo, Gente Pobre e o Duplo, sobretudo porque nesses 2 romances aqui, por serem romance, o Dostoiévski ele conseguiu, enfim, articular de uma maneira muito mais palatável, digamos, todo o drama envolvido nessa situação. Enfim, como ele teve mais espaço, ele conseguiu desenvolver melhor as situações, mas ainda assim vale muito a pena você entrar em contato aqui com esse primeiro conto. Já o segundo conto que eu gostaria de comentar com vocês é o terceiro conto aqui desta coletânea, chamado Romance em 9 Cartas. E daí depois eu vou falar do segundo, porque como eu gostei mais dele, eu vou deixar ele para o final. Mas enfim, segundo aqui a nota de rodapé explicativa que abre este conto, é dito que ele foi redigido em novembro de 1845, e daí depois eu fiquei sabendo que ele foi redigido em uma única noite. Mas enfim, só que ele só veio a ser publicado em 1847 em uma seção chamada Miscelânea de uma revista muito importante da Rússia daquele período, chamada O Contemporâneo. Essa revista chamada O Contemporâneo era, ao lado de um jornal chamado Os Anais da Pátria, as 2 grandes publicações ali da Rússia do período. Então, qualquer escritor gostaria de ver os seus textos publicados em uma dessas 2 revistas, enfim, ou jornais, seja lá o que for. Portanto, quando aqui a gente tem uma série de informações que me parecem pertinentes. Dizer que esse conto foi redigido em novembro de 45 significa que, muito provavelmente, enquanto o Dostoiévski estava escrevendo aqui este conto, ele também estava trabalhando ainda aqui no Duplo, que foi um texto que ele foi publicar lá também no início de 46. Mas enfim, então esse é o primeiro dado que a gente tem aqui a partir dessas pequenas informações constantes nessa primeira nota de rodapé que abre o conto. Mas também a gente tem um outro dado que é o seguinte: essa seção chamada Miscelânea do Contemporâneo era uma seção que tinha uma série de textos, evidentemente, como o próprio título sugere, mas também você tinha aqui, a grande parte desses textos tinha um certo humor. Então aqui novamente o humor vai ser algo muito importante para a estruturação aqui, né, enfim, deste conto. E como o próprio título do conto sugere, né, Romance em 9 Cartas, você tem aqui, a exemplo do que você teve no Gente Pobre, um texto que se articula aqui de uma maneira epistolar. No caso do Gente Pobre, nós temos o romance epistolar, e no caso do Romance em 9 Cartas, nós temos um conto epistolar. Mas enfim, e justamente por se tratarem de epístolas, né, de cartas, o que nós temos aqui é a ausência de um narrador externo. E a ausência desse narrador externo vai ser um dos elementos que vai contribuir para a construção do humor aqui neste conto. E daqui a pouquinho eu vou falar o porquê disso. Pois bem, esse segundo conto então vai falar da história desses 2 amigos vigaristas, que são lá então o Piotr Ivanovich e o Ivan Petrovich, que resolvem se unir para poder dar ali o golpe em um sujeito muito rico
que está passando férias ali na cidade em que esses eventos acontecem. O que acontece é o seguinte, por indicação ali do Ivan Petrovich, esse sujeito que vai sofrer esse golpe ali, ele acaba ficando hospedado na casa do Piotr Ivanovich, que ficou ali responsável por todas as noites ir ali até os aposentos desse sujeito, que está passando férias ali na cidadezinha, e ir jogando cartas com ele até que esse sujeito começasse a perder dinheiro, e depois que esse sujeito perdesse todo o dinheiro, os dois iriam ali, enfim, dar um pé na bunda do cara. Depois, então, de conseguir todo o dinheiro desse sujeito, de aplicar efetivamente esse golpe, os dois, teoricamente, iriam lá e dividiriam todos os lucros obtidos nesse golpe. O problema é o seguinte, um desses amigos, ou seja, o Piotr Ivanovich, começa a perceber que ele está, enfim, conseguindo esse dinheiro e que não vai valer a pena ele dividir o dinheiro com o amigo. Então o que ele faz? Ele começa a evitar esse Ivan Petrovich, de modo que sempre que eles marcam um encontro em um determinado lugar, ele depois manda uma carta e fala: olha, eu não consegui ir até aquele lugar porque o meu filho está doente, porque a minha esposa está gripada, porque a minha tia está morrendo, porque eu estava na casa de um outro amigo meu, eu pensei que você ia para lá, a gente acabou se desencontrando. Só que a grande graça do conto é a seguinte, à medida em que o texto vai avançando, essas desculpas que o Piotr Ivanovich vai dando são desculpas que vão se tornando cada vez mais estapafúrdias e, em contrapartida, o Ivan Petrovich começa a perceber e começa a desconfiar de que existe algo podre no reino da Dinamarca, se é que você me entende. Então, enquanto o Piotr Ivanovich vive adulando esse amigo, vive nas cartas, ele vive encerrando as cartas dizendo: olha, você é um amigo estimado por mim. Ele vive desconversando. Quando o amigo cobra ele, ele fala: ah, muito obrigado por perguntar da minha esposa, do meu filho. Esse tipo de coisa. Pois bem, então, enquanto um deles vive fazendo esse tipo de falcatrua, o outro, que é o Ivan Petrovich, começa a perceber que está, enfim, que estão passando a perna nele efetivamente e começa a investigar um pouquinho sobre o passado desse Piotr Ivanovich. E daí vem a grande questão do narrador que eu falei para vocês. Por quê? Como nós não temos um narrador externo, você só vai percebendo aos poucos que um amigo está tentando passar a perna no outro. Por quê? O Piotr Ivanovich, ele é muito convincente naquilo que ele está falando. Então tem vários momentos aqui em que você fica até do lado dele, porque você está pensando que ele é um coitadinho, que tem uma vida muito sofrida e que está sendo incompreendido pelo então amigo Ivan Petrovich. Então veja que a ausência desse narrador externo acaba, enfim, auxiliando no processo de dar a este texto um viés muito mais humorístico do que teria se a gente tivesse simplesmente um narrador contando a história de terceiros. E à medida em que o texto vai chegando no final, a gente começa a perceber que esse sujeito no qual esses dois amigos estão tentando ali passar a perna, ele também não é muito flor que se cheira. E daí quando chega no fim do conto, você descobre que esses dois amigos acabaram de um jeito que eu não vou falar qual é, sendo ali enganados por esse sujeito que eles tentaram um conto inteiro enganar. E, enfim, é um conto também muito engraçado e muito interessante, justamente pelo modo como ele foi estruturado aqui. Eu acho que a grande graça do conto é você ir vendo essa troca de cartas e como que essa troca de cartas vai revelando aos pouquinhos a história. E é nesse revelar aos pouquinhos a história para o leitor que reside o grande interesse do conto. Porque aí você quer saber o que está acontecendo, afinal de contas, e ler o conto de uma maneira muito escalafobética, digamos assim. Você não consegue terminar, parar de ler o conto enquanto ele não chega no final, para que você possa descobrir ali o que aconteceu, afinal de contas, com esses dois amigos. E chegamos então finalmente aqui ao terceiro e último conto dessa primeira leva, sobre o qual vou falar para vocês, e que se chama O Senhor Prokartin, que, segundo a nota de rodapé aqui, que está logo no início do texto, foi publicado originalmente no Anais da Pátria, que era uma das grandes publicações da Rússia daquele período, em outubro de 1846. E daí nós temos que ir com um pouquinho de calma, porque pouco antes de outubro de 46, se não me engano, em julho de 46 ou junho de 46, sei lá, o tal do Bielinski, que até então era um dos editores deste jornal, né, dos Anais da Pátria, ele, por uma questão política, ele acabou indo trabalhar no Contemporâneo
e foi substituído por um sujeito chamado Mayakov. Mayakov não, Maikov. O Maikov, ele era, apesar dele ser tão socialista quanto o Bielinski, ele era de uma vertente do socialismo utópico, enquanto o Bielinski era uma coisa mais revolucionária, enfim. Pois bem, o que acontece é o seguinte, quando o Bielinski sai do Anais da Pátria, todos os outros integrantes da Pleiade de Bielinski acabam saindo junto com ele, menos o Dostoiévski, porque o Dostoiévski quis a vida inteira publicar no Anais da Pátria. Então, uma vez que agora ele estava conseguindo de fato publicar neste jornal, ele não iria sair dele. E justamente por conta disso, e por conta de uma série de desentendimentos políticos mesmo, que estavam ali começando a se articular entre o Dostoiévski e os outros membros desse grupo, o Dostoiévski acabou de fato se afastando do Bielinski, o que não foi nem um pouco bom para a sua carreira. Por quê? Ou pelo menos para essa primeira metade ali da sua carreira. Por quê? Em 46 ainda, o Dostoiévski, ele vai submeter ali então este conto chamado Sr. Prokartin à publicação nos Anais da Pátria, e o conto seria publicado em outubro daquele mesmo ano. Só que pouco tempo depois, o mesmo Bielinski, que estava ali de briguinha com o Dostoiévski, ele publicou um artigo, se não me engano, em novembro ou em dezembro de 46, chamado Um Olhar sobre a Literatura Russa em 46. Nesse artigo, o Bielinski vai criticar não apenas a postura do Maikov enquanto crítico literário e de arte, mas vai criticar o próprio Dostoiévski. E é justamente neste artigo, publicado em fins de 46, que o Bielinski ele vai fazer as mais duras críticas ali ao duplo do Dostoiévski. Eu comentei um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre este livro, então caso você queira ali saber um pouco mais de detalhes sobre essa história, veja lá aquele vídeo. Mas enfim, é nesse artigo chamado Um Olhar sobre a Literatura Russa em 1846 que o Bielinski vai fazer as duas principais críticas aqui a este livro, que são o fato dele ser muito fantástico e o fato dele ser muito prolixo. Essa ideia deste livro ser considerado muito fantástico é porque ele se distancia muito de todos aqueles pressupostos sociais da escola natural que eram muito caros ali ao Bielinski. Então, quando Dostoiévski vai e dá uma importância a outros aspectos dentro aqui deste romance, ele acaba de fato, enfim, se afastando totalmente da escola natural, e com isso você tem o agravamento dessa situação entre ele e o Bielinski. E é nesse mesmo artigo, publicado em fins de 46, que o Bielinski vai criticar duramente o Sr. Prokartin e acusar esse conto de ser muito fantasioso também e esse tipo de coisa. E de fato, quando a gente pega esse texto aqui, né, o Sr. Prokartin, ao meu ver, ele tem três grandes problemas que acabam fazendo com que ele não seja um conto maravilhoso. Apesar de eu ter gostado muito dele, reconheço que ele tem esses três problemas que acabam tornando a leitura não tão agradável assim. São eles então, muito provavelmente por conta das críticas acusando Dostoiévski de ser muito prolixo, o que ele fez aqui no Sr. Prokartin foi fazer cortes muito bruscos. Então, quando você está começando a entrar ali no clima de uma determinada cena ou de um determinado evento, o que acontece? Tem um corte, ele passa para outro assunto de repente, então você fica meio que boiando na história e você fala, oi? Mas enfim, então, esses cortes bruscos, eles estão ali tanto por conta dessas críticas, imagino eu, acusando Dostoiévski de ser muito prolixo, mas também porque esse conto ele foi censurado. Então, provavelmente durante essa censura, muita coisa foi cortada em detrimento ali de uma sequência lógica da história, e com isso, essa sensação de cortes bruscos acabou se agravando. Mas para mim, o principal ponto problemático neste conto é justamente a perspectiva a partir da qual se narra, que é uma perspectiva que demonstra evidentemente o distanciamento do Dostoiévski dessa escola natural. Por quê? O que acontece aqui é que nós quase não entramos em contato com a mente do personagem título aqui, né? Que é o Sr. Prokartin. Nós só ficamos sabendo de toda essa história a partir das impressões que o convívio deste personagem título gerou ali
nas outras personagens que vão estar aqui presentes neste conto. Ou seja, o que nós temos aqui é um personagem que vai o tempo todo, ou na maior parte das vezes, ser visto de fora. O único momento que ele é visto de dentro, digamos assim, né, é quando ele está delirando, mas eu vou falar disso mais tarde. Mas enfim, então, quando você pensa nessa perspectiva totalmente externa ao personagem, ela vai novamente contra todos ali os pressupostos da escola natural, que tentava dar uma profundidade maior às classes mais baixas. Então, não é que o personagem não seja profundo, é porque ele não é profundo o suficiente quando a gente pensa, enfim, no modo como ele foi sendo articulado. Basta que você pense, por exemplo, fazendo um paralelo bem tosco, mas ainda assim um paralelo válido, quando a gente pensa no Sr. Goliadkin aqui. O Sr. Goliadkin, na primeira cena, ele é descrito acordando e pensando no que é que ele vai fazer ali do seu dia. Só que, logo nessa primeira cena, você já percebe que ele é um personagem que ele tem uma certa angústia, uma certa profundidade. O que não acontece quando a gente pega, por exemplo, aqui a primeira descrição do Sr. Prokartin. Que nome difícil que o Dostoiévski foi dar para esse sujeito, né? Porque o conto ele começa da seguinte maneira. No apartamento de Ustínia Fyodorovna, no canto mais escuro e modesto, estava instalado Semyon Ivanovich Prokartin, um homem já idoso, de boas intenções e que não bebia. Ora, então perceba que aqui você tem uma... É quase como se fosse uma câmera cujo último item a ser captado aqui é o personagem título. Então veja que primeiro ele dá uma ênfase maior ao fato de nós estarmos ali no apartamento de uma terceira pessoa, que é essa tal dessa Ustina Fyodorovna, o fato de que você tem um canto escuro e nesse canto escuro é que você tem o tal do Sr. Prokartin aqui. Então veja que aqui, apesar de novamente ser um personagem que ele tem uma certa profundidade, ela meio que se perde quando ela vai sendo dissolvida aqui por essas impressões que o personagem título gerava nas outras personagens com as quais ele ia convivendo. Mas enfim, a grande questão aqui deste conto ou talvez seja, mostrar quais são os efeitos psicológicos da avareza sobre o indivíduo. Esse mesmo tipo de preocupação reapareceria anos depois em textos como, por exemplo, Um Jogador, que já tem vídeo aqui no canal e o link vai estar lá embaixo também, e também aqui no Adolescente, que é um livro que eu li no finalzinho do ano passado e não fiz vídeo ainda. Então estou pensando em reler aqui algumas partes, pelo menos, para poder fazer um vídeo decente para este livro, porque ele merece. Mas enfim, só que tem uma diferença ainda assim na psicologia da avareza, digamos, como ela é retratada aqui no Sr. Prokartin e nesses dois textos posteriores. Por quê? Quando você pega textos como, por exemplo, Um Jogador e O Adolescente, você tem o fato de que a acumulação do dinheiro nesses dois textos, ela se alia muito a uma necessidade de poder. Então aqui os personagens eles querem ter dinheiro porque eles sabem que tendo dinheiro eles serão reconhecidos dentro de um determinado sistema social. Isso não acontece aqui no Sr. Prokartin, porque o que nós temos aqui é essa acumulação de dinheiro respondendo a uma necessidade emocional de segurança por parte desse personagem título. E além disso, também tem toda uma outra questão que é, aliado a toda essa temática da avareza, nós temos aqui uma problematização sobre a vida burocrática na Rússia daquele período e sobre os efeitos dessa burocracia na individualidade dessa personagem. Isso apareceria principalmente lá no Duplo, mas também já havia aparecido no Gente Pobre. Então perceba que aqui nós temos temas que tratam de uma realidade muito mais imediata da carreira literária do Dostoiévski, mas também de temas que reapareceriam posteriormente em sua obra mais, digamos, da fase mais madura da sua carreira literária. Então o Sr. Prokartin é um sujeito desprezível, mal-humorado, que passa o dia todo ou trancado dentro da repartição, ou deitado no colchão evitando falar com todas as outras pessoas. Então ele é uma pessoa totalmente isolada e totalmente sovina. Tanto é assim que ele chega a passar fome para conseguir economizar mais dinheiro. Então, por conta de tudo isso e também pelo fato de que ele pouco se preocupa com os problemas alheios, ele é uma personagem que ele beira ali a desumanidade. Então, quando eu estava lendo, eu me lembrei principalmente de dois outros personagens do Dostoiévski.
lá do Dievutkin, né, do Gente Pobre, mas também do Homem do Subsolo. Desde essa primeira aparição do personagem aqui, quando é dito que ele está ali num canto escuro, isolado, não sei o que, eu me lembrei bastante do Homem do Subsolo, que é o personagem lá, né, do Memórias do Subsolo. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal também, o link para ele vai estar lá embaixo. Mas enfim, a vida desse sujeito poderia seguir ali no mais mesmo da mesmice para sempre, não fosse o fato de que um grupo de inquilinos ali dessa pensão na qual o Sr. Procart mora, começasse a invadir a privacidade dele, a fazer uma série de brincadeiras, a atormentar ele das mais diversas formas e dizer principalmente que ele é uma pessoa muito pouco imaginativa. Então, por conta dessa série de provocações que essas outras personagens vão fazendo com ele, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais retraída e justamente por conta disso ele acaba tendo problemas ali no serviço e por conta desses problemas ele acaba, enfim, sendo repreendido pelo chefe ou coisa do tipo. Ao ser repreendido pelo chefe e ao vislumbrar ali a possibilidade de ser mandado embora, o Sr. Procartin, que não era uma pessoa já muito certa da cabeça, começa a enlouquecer de vez e acaba saindo sem rumo pelas ruas, só reaparecendo dias depois em um estado totalmente deplorável, sendo carregado por uma pessoa desconhecida e tendo ali uma série de delírios. Então, a partir do momento em que ele volta para essa pensão, levam ele ali para o canto no qual ele tinha o seu colchãozinho, deixam ele ali e a partir desse momento ele vai começar a definhar, a delirar até chegar ali o momento em que ele morre. E isso não é spoiler porque isso é dito logo no início do conto. Mas enfim, ou pelo menos isso é entrevisto logo no início do conto. O problema é que no meio da noite, quando o Sr. Procartin estava ali tentando descansar depois que ele estava, enfim, já muito mal por conta desses delírios todos, muito abatido, dois desses inquilinos da casa que estão ali cuidando dele começam a discutir ali perto dele e ele fica tão impressionado com essa discussão que o estado dele piora ainda mais e ele acaba morrendo. Só que no meio dessa confusão toda entre esses dois inquilinos, um deles acaba esbarrando ali no colchão e rolam algumas moedas de dentro desse colchão. Então eles olham para aquele dinheiro rolando e pensam que, opa, temos algo aqui. Então o que eles fazem? Eles jogam o corpo do Sr. Procartin ali num canto do quarto. E é muito engraçado porque o Sr. Procartin ele morre de um jeito que parece que ele continua ali, enfim, defendendo, né, escondendo esses seus segredos, enfim. Pois bem, eles jogam esse sujeito em um canto ali do quarto, pegam uma faca e começam a retalhar esse colchão. E qual não é a surpresa de todos, porque nesse momento todo mundo da pensão já acordou, qual não é a surpresa de todos quando eles descobrem que dentro daquele colchão o Sr. Procartin tinha escondido uma quantidade considerável de dinheiro. E é nesse momento que a gente começa a perceber que todos aqueles delírios que o Sr. Procartin estava tendo quando ele ainda estava vivo, de certo modo eles vão explicar aos poucos como é que foi que ele conseguiu arranjar aquele dinheiro. Então o que eu sugiro que você faça é que quando você chegar no final do conto, você releia pelo menos ali o trecho que vai descrever esses delírios dele, porque é um trecho bem elucidativo para você descobrir como foi que ele conseguiu economizar tanto. Mas enfim, ele chegou até a fazer algumas falcatruas também ao longo da vida, mas enfim. E é justamente nesse momento em que descobrem todo esse dinheiro que a gente começa a perceber que todo aquele medo e toda aquela insegurança que esse personagem foi demonstrando ao longo de todo o conto acabou se ligando a toda essa ideia de acumulação, que também vai negar totalmente toda aquela acusação que fizeram ao Sr. Procartin de que ele era uma pessoa pouco imaginativa, porque afinal de contas ele só acumulou tanto dinheiro porque a imaginação fazia com que ele visse todas as coisas e todas as pessoas como uma ameaça em potencial. E é justamente nesse momento que acaba o conto, mas enfim, que conto incrível. E foi um conto que ele me fez perceber uma coisa que até então não havia para a qual não havia me atentado até então, que é a seguinte: como eu disse para vocês, este conto aqui ele é narrado sempre de uma perspectiva externa, principalmente a cena da morte. E a descrição da cena da morte do Sr. Procartin aqui me lembrou por eventos como, por exemplo,
o linchamento que vai causar a morte de dois personagens nos Demônios, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal, e o link para eles vai estar lá embaixo, porque eu fiz 2 vídeos para esse mesmo livro. Mas enfim, é, me lembrou também bastante as duas mortes que acontecem lá no Crime e Castigo, né? A morte da velha usurária ali, que é assassinada pelo Raskolnikov logo no início do conto, e a morte de uma outra personagem que eu não vou falar qual é, logo no fim do conto. Eu comecei a perceber que em todos esses textos do Dostoiévski, a morte ela é sempre vista de uma perspectiva externa. Quando você pensa, por exemplo, no que o Tolstói faz aqui na Morte de Ivan Ilitch, é totalmente o contrário. Você tem o personagem definhando de fora, de dentro para fora. Então aqui é muito mais a impressão interior do personagem à morte do que os efeitos que essa morte causa ali nas outras personagens. A mesma coisa acontece de uma maneira um pouco menos explícita quando a gente pensa na morte do Nikolai, que é o irmão do Lievin aqui do Anna Karenina. Já tem uma playlist aqui com vários vídeos sobre o Anna Karenina e uma playlist também com vários vídeos sobre o Crime e Castigo. O link para ambas vai estar lá embaixo. Mas enfim, como eu estava dizendo, apesar de você ter aqui as impressões do Lievin sobre a morte do irmão, durante o momento da morte é muito interessante porque o Nikolai aqui ele vai ganhar uma profundidade muito grande. E isso porque a morte é narrada, aqui é descrita de dentro para fora. São as impressões dele sobre a própria morte. Então, me parece que a morte no Tolstói é uma morte muito mais individual, enquanto que a morte no Dostoiévski é uma morte muito mais social. É os efeitos sociais que a morte vai... O que a morte desse determinado personagem vai gerar ali na vida dos outros. E me parece que essa é uma das grandes diferenças aqui. Evidentemente que existem muitas outras, mas essa é uma das grandes diferenças aqui entre esses dois autores, para a qual não havia me atentado antes. Então só percebi isso quando eu comecei a ler aqui este conto e comecei a pensar nessa questão da perspectiva externa e comecei a me lembrar dessas descrições de morte para esses dois autores. Mas enfim, não vou falar mais nada porque este vídeo já ficou gigantesco, não é mesmo? Em se tratando de vídeos sobre contos. Mas enfim, é isso. Mês que vem eu volto então para falar de mais contos aqui deste livro. E eu espero de verdade que tenha conseguido convencer aí a todas e todos a ler estes textos, porque vale muito a pena, certo? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!